presença aqui conosco. Então, na sequência, cumprindo o nosso horário aqui de agenda, eu convido as consultoras do Hospital Sírio-Libanês, Patrícia Araújo e Beatriz Ramos, para nos passarem a oficina do quadro de gerenciamento diário. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Bia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Aquela pergunta de sempre, todos estão vendo a minha tela? Sim, Paty. Agora está em modo Obrigada. apresentação. E te E escutamos o bem meu tom também. de voz, todo mundo me escuta bem? Aqui está bem. Então, perfeito. Bom dia mais uma vez. Este momento, nós estamos chamando de oficina do quadro de GDSM, é um momento para a gente resgatar o que nós vimos na nossa última sessão. Nós recebemos um arcabouço de informações extremamente valioso e agora vamos pensar na prática. Como nós vamos fazer isso lá no nosso dia a dia? Então, como coletar as perguntas dos indicadores de processo? Para cada pacote, eu tenho uma quantidade de indicadores. Eu vou olhar sempre o cronograma de coletas das CCPs, dos cartões de confirmação de processo. E aqui eu estou me colocando no papel da diretora. Dentro do cronograma, nós vamos designar um diretor, um coordenador e a equipe assistencial que vai se revezar. É interessante que a gente tenha 2 nomes escalonados ali, porque se acontecer um infortúnio, alguma intercorrência, eu não deixo de fazer coleta do indicador, tá certo? Então, tudo bem, eu sou a diretora, eu vou coletar os cartões que têm a sinalização com estrela, porque eu sei que esses são os indicadores a serem coletados pelo papel do diretor. Então, eu busquei aquele cartão do processo que eu vou observar, busquei também a IP, que está disponibilizada no quadro daquele processo que eu vou observar, e faço então a observação. Para cada pergunta do cartão, eu vou fazer uma anotação. Se eu vou pôr um X para o que for sim, e o que não, eu vou também assinalar com um X. E aí vejam, nós começamos sempre pela face verde do cartão. Primeira pergunta, ok, sim, estava adequado. Se as minhas próximas respostas forem negativas, aí então eu vou virar o cartão na face vermelha e continuar a assinalar as perguntas, certo? Isso é bem importante. Bom, hoje é sexta-feira, eu já fiz a avaliação daquele cartão, então eu vou lá no quadro referente ao indicador, né, o conceito de mudança que eu acabei de fazer a observação, e vou depositar. No meu caso, vamos dizer que a minha coleta ela estava não conforme. Então, eu vou voltar esse cartão lá na sexta-feira, no indicador referente ao que eu observei, na face vermelha, certo? E agora eu quero convidar a Beatriz para ela fazer um desafio com o nosso grupo dos nossos participantes. Por favor, Bia. Obrigada, Paty. Bom, pessoal, e agora a gente vai para um desafio, né? E aí eu vou precisar de um voluntário. Esse voluntário, ele vai observar o processo e responder às perguntas de confirmação do processo. E aí eu vou pedir, por gentileza, para levantar a mão quem quiser participar, né? Aqui a gente vai fazer relacionado ao pacote de manutenção do catéter venoso central e o conceito de mudança vai ser utilizar a técnica correta para a troca do curativo. Então, eu vou pedir, por gentileza, para quem quiser participar desse desafio com a gente, para verificar esse processo, levantar a mão que o Fernando vai identificar. Não precisam ficar tímidos, gente. É bem tranquilo esse desafio e eu vou ajudando vocês. Olha, eu vi aqui que a Débora levantou a mão. Fê, você me sinaliza? Débora, já, o seu microfone já está ativo. Oi. Ai, deixa eu até abrir a câmera também, se vocês quiserem. Mas não feche o microfone porque eu ativei temporariamente. Oi, Débora, bom dia. Bom dia. Deixa o microfone aberto ou fechado? Pode deixar o Pode microfone deixar aberto. aberto, pode deixar aberto. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então eu te proponho, né, para a gente fazer esse desafio juntas.
E Aham. aí, pode passar para o próximo slide. Eu vou te explicar como vai funcionar. Antes da gente fazer a observação em si, lembra que a gente tem que pegar a IP, né, que é a instrução de processo. O Vladimir falou que ele vai ser um norteador, né? Vai ser minha consulta ali para avaliar aquele indicador. Então, quando você for fazer isso no leito, você vai junto com a IP e junto com o cartão. Como a gente está aqui de forma online, eu vou ler a IP antes para você, exatamente para você ter esse guia, e aí depois a gente vai para a parte da análise de indicador. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Então, aqui nesse caso, pode voltar um pouquinho, Paty. A instrução de processo é avaliar a condição do curativo. Então, o curativo está aderido totalmente à pele. Então, ele tem que manter o curativo aderido totalmente à pele. Se ele tiver descolado, aí a gente vai realizar um novo Porque sempre quando curativo, faz tá? de chocolate. Falar pode ser ouvido pelo computador. Sem presença de sinais flogísticos. Então, avaliar diariamente, em todos os turnos, a inserção do catéter, se curativo com a película, e inspecionar. E o microfone tá mudo. Oi, perdão. Então, Voltou. voltando aqui. Avaliar diariamente em todos os turnos a inserção do catéter se ele tiver com aquela película transparente, tá? E a gente vai comunicar se tiver sinais flogísticos. Se for aquele curativo convencional, né, a gente vai avaliar uma vez ao dia, tá? Sem presença de sangue. Então, realizar um novo curativo se eu tiver alguma presença de sangue ali no meu curativo. Datar o curativo. Então, sinalizar a data de realização do curativo na própria borda da película ou em micropor. E sempre atentar, né, se aquela data está dentro do prazo. Sem sinais de exteriorização. Então, eu vou identificar esses sinais. Caso ele esteja exteriorizado, eu vou sugerir a troca aí para o médico, tá? Sem presença de sujidade. Então, manter o curativo limpo e livre de sujidade. Caso tenha, a gente também precisa realizar a troca desse curativo. Gente, deixa o som desativado para não dar microfonia. Eu ativo quando tiver que falar. Tá certo, muito obrigada, Débora. Proteger o curativo durante o banho. Então, eu preciso proteger o meu curativo e as conexões com o plástico, né, ou material impermeável e fita adesiva, e eu vou evitar de molhar esse curativo. Caso após o banho eu sentir que o curativo esteja úmido, eu vou precisar realizar a troca desse curativo, tá? E curativo protegendo a inserção do catéter. Então, avaliar ali se o curativo está contemplando toda a inserção, tá? Seja com o micropore ou seja com a película. Obrigada, Paty. Agora a gente vai para a avaliação do processo. Então, aqui, Débora, eu tenho a face verde e a face vermelha. Lembrando que a gente sempre começa a coletar o cartão pela face verde, tá? Eu vou pedir para você fazer um teste. Você consegue ativar sua caneta? Clica na tela ou você está pelo celular? Não, estou no computador. Está no computador? Vê se Pedi você para consegue. anotar. Faz um teste aqui no cantinho. Isso, pede para anotar. Já me pedi. Acho que foi. Foi? Faz um teste aqui para ver se ele risca. Ah, perfeito. Então, aqui, a gente vai começar pela face verde. Conceito de mudança. Utilizar a técnica correta para a troca do curativo. Então, a pergunta número 1. O curativo está totalmente aderido à pele e a inserção também protegida pelo curativo? Sim ou não? Sim, aparentemente sim. Fiquei um pouquinho preocupada ali próximo do cabelo, mas aparentemente está totalmente aderido e está protegido do sítio de inserção. Perfeito. Aí pode assinalar com o sim ali em cima no cartão. Não. Ah. Agora, sim. Ok. A inserção do catéter está sem presença de sinais flogísticos? Perfeito. O curativo, ele está sem sujidade, umidade ou presença de sangue? Sim. Perfeito.
O curativo, ele está com data de troca dentro da validade? Eu acho que a data está futura, né? 28/11. Eu não sei se é a data da troca ou a data da instalação do curativo. Isso, da data futura. Tá. Então, eu poderia botar que está na validade ou que está errado? Ele está dentro do prazo. Tá. É que geralmente eu coloco a data de instalação do curativo, e não a de troca. Eu acho que aqui era para ser dia 26, mas tudo bem, não tem problema. E aí, Débora, conforme a sua avaliação, quando a gente vai colocar esse cartão lá no nosso quadro, ele vai ser conforme, né? Você vai virar ele para face verde ou para face vermelha? Face verde. Face verde, né? Então, fazendo a análise aqui, né, do nosso processo, junto com a nossa IP, nós conseguimos identificar que esse processo está ok, né? Ele está na face verde, então eu vou colocar ele como conforme lá no meu quadro. Muito obrigada, Débora, pela sua participação, foi ótimo. Espero que você tenha gostado. Sim, com certeza. Obrigada por todo o curso, pela oportunidade. Eu achei bem legal esse cartaz de vocês. Painel de gestão. Obrigada, Débora. E agora eu vou precisar de mais um voluntário. E aí eu vou pedir também para a pessoa levantar a mão para o Fernando identificar ali, para a gente conseguir participar da dinâmica. Temos o voluntário já? Carolina colocou no chat, nós. Ana Carolina, você consegue levantar a mão? Eu consegui da Ana Carolina, já levantei, mas tem um HGI também. A gente não conseguiu levantar a mão, não sei onde que é aqui. Mas agora o seu microfone. Não fecha o microfone, mas pode. Oi, Ana Carolina, bom dia. Bom dia, tudo bem? É Tudo aí bem? e a Milena que vai estar respondendo, tá, joia? Desculpa, cortou. Qual que é o nome? É a Irma, do SCH, e a Milena, que é coordenadora de uma UTI aqui do hospital. Tá, ok. Sejam bem-vindas, meninas. E aí a gente vai para o nosso desafio, então. Então é a mesma coisa do anterior. A gente vai observar um processo, responder as perguntas do cartão, tá? E aqui vai ser relacionado ao pacote de prevenção APAV. E aí, qual que vai ser o meu conceito de mudança? Manter a pressão do balonete da cânula traqueal entre 25 e 30 centímetros de água. E aí, eu vou ler a IP para vocês, lembrando que quando a gente estiver lá no leito, isso vai ser de forma simultânea, tá? Vocês vão pegar a IP junto com o cartão, que ele vai ser o meu guia de coleta, tá? Então, aqui é a instrução de processo. Mensurar a pressão do cuff. Então, a etapa número 1, higienizar as mãos. 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel. Etapa 2, checar a cabeceira de 30 a 45 graus. Observar se o decúbito ele está elevado entre 30 a 45 graus. Se a angulação for menor que 30 ou maior que 45, eu vou realizar o ajuste. Caso seja necessário o ajuste, eu vou higienizar as minhas mãos, tá? Etapa 3, higienizar o cufômetro. Higienizar o equipamento externamente, antes e após o uso do mesmo. Conectar o cufômetro à válvula unidirecional. Então, com a mão dominante, eu vou segurar o balonete externo do tubo orotraqueal e empurrar a válvula unidirecional contra o conector do cufômetro, até que eu visualize que a marca vermelha do balonete estiver parcialmente dentro da ranhadura e observar a elevação e estabilidade do ponteiro. E aí eu vou verificar a medida. A. Se o ponteiro estiver entre 25 e 30, nada deve ser feito. B. Se o ponteiro estiver acima de 30, eu vou apertar o botão vermelho do cufômetro até que o ponteiro fique entre 25 e 30 centímetros de água. Se ele estiver abaixo de 25, eu vou insuflar a minha pera do cufômetro até que o ponteiro fique entre 25 e 30.
Então, até aqui tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem. E aí, sempre lembrar a gente de higienizar as minhas mãos, né, após o procedimento. E agora a gente vai para o vídeo para avaliar esse processo, tá? Oi, seu Cláudio, boa tarde, tudo bom? Eu vou fazer a sua mensuração da pressão de cuff, tá? Vou precisar levantar um pouquinho aqui a sua cabeceira. É coisa rápida. Pronto, seu Cláudio. Já coloquei na angulação correta. Agora eu vou só fazer a mensuração da pressão do cuff. O procedimento é rápido, tá? Não vai incomodar. Tá tudo certo. Pronto, seu Cláudio, obrigado, viu? E aí, depois que a gente foi ali na cena, né, e verificou como foi aquele processo, a gente vai responder o cartão. Então, o conceito de mudança: manter a pressão do balonete da cânula traqueal entre 25 a 30 centímetros. Eu vou pedir também para vocês, por gentileza, tentar ativar a caneta de vocês para responder com um xizinho. Vocês conseguem? Faz um teste aqui no cantinho, só para ver se foi. Aqui na configuração Isso. da caneta. Ah, eu acho que foi, né? É, acho que foi. Ah, tudo bem, não tem problema. Então, a primeira pergunta: foi realizado a higiene das mãos e a limpeza do cufômetro antes da mensuração? Não, não. Não, né? Lembrando que se a pergunta for não, a gente já vai para a face vermelha do cartão, tá? Isso. Segunda pergunta: a cabeceira da cama estava elevada entre 30 a 45 graus para mensuração? Não, não. O paciente estava um pouco. Mas ele ajustou, né? Ele ajustou, mas devia ser contínuo porque o paciente estava entubado. Sim, mas nesse caso, se ele ajustou, a gente considera como sim, tá bom? Ah, então tá. Na primeira mensuração, a medida ela foi adequada? Estava dentro do parâmetro? Na hora que ele fez a abordagem, não, que ele ajustou, Isso, mas aí ele fez o ajuste, né? fez o ajuste. E aí estava adequado. Aí ficou adequado. Ficou 25, ficou 30, não ficou? Ficou. Aí qual que a gente coloca? Sim. Sim. Isso mesmo. E aí a última pergunta aqui a gente não responde, que é caso ele estivesse no banho ou no transporte, tá? Muito obrigada, meninas. Só reforçando, toda vez que a gente tem uma pergunta que a resposta seja negativa, como não, o cartão ele fica vermelho, tá? Então a gente sempre vai respondendo, mesmo que sim, na face vermelha. Então, uma única pergunta que eu falar se é não, eu já viro ele para a face vermelha e vou respondendo na face vermelha, tá bom? Nós respondemos tudo no verde. Então, Tá joia. Mas é assim mesmo, é para a gente aprender, tá? Perfeito. Muito obrigada, meninas, pela participação. Foram ótimas. E agora, gente, para contemplar, né, para a gente fazer a parte final aí dessa coleta de cartão, eu trago aqui a experiência do Hospital Geral de Itapevi. Eles fizeram uma coleta ali beira-leito para nos ajudar, a gente gravou um vídeo, então já agradeço aí antecipadamente por essa gravação desse vídeo. E aqui o pacote de mudança vai ser relacionado ao catéter venoso central. E o conceito de mudança, né, vai ser realizar a manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes, tá? Então, vou pedir por gentileza, Paty, para você soltar o vídeo para nós. Só lembrando que esse é um vídeo que tem alguns cortes para a gente otimizar o tempo e que higiene de mãos foi feita durante alguns dos momentos, tá certo?
Obrigada, Agora eu Paty. vou auditar o pacote de manutenção do catéter central, tá? Catéter venoso central. Então, eu vou auditar agora a realização da manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes. Aqui está a minha instrução de processo. Então, vou pegar junto e vou avaliar no paciente. Então, aqui, o que me pergunta? Realizar a manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes. Realizou a troca do sistema no prazo preconizado? Eu vou olhar a data dos equipos. Então, eu olho aqui a primeira data, tá certinha. Validade aqui são 96 horas, tá? Então, do dia 10 ao dia 14, correto. Aqui também tá na data vigente, 11 a 15. Vou avaliar agora. Essa daqui já vimos, essa aqui é a terceira. A gente vai ver aqui. Do dia 9 ao dia 14. Ou seja, todas as infusões estão dentro do prazo de validade. Então, eu venho aqui, coloco que sim. Datou o sistema de forma legível? Todos estão com forma legível, tá? Entendível. Então, também. Sim. Aqui, na instrução de processo, tá todos os passos, o que eu tenho que avaliar. E com isso, né, mostra, se eu tiver alguma dúvida, eu venho e vejo se tá, como que eu tenho que avaliar. Então, tá descrito toda a instrução. Se eu tiver com NPP, nesse caso eu não estou. Para Propofol, que é outra data de infusão também, né? Porque é uma medicação leitosa, então a data da validade do equipo é diferenciada, mas nesse caso desse paciente não estou utilizando nem Propofol, nem a NPP. Se tiver dúvida também em questão do PAI, né? Que a pressão não é invasiva, PAM, então também venho no equipo que tem que ser datado, porém esse paciente também não está em utilização. Então, depois de realizar a auditoria, eu venho aqui no nosso quadro. Como foi tudo conforme, eu venho e coloco do ladinho verde. Hoje, quinta-feira, então já foi auditado. Muito obrigada novamente ao Hospital de Itapevi por participar desse vídeo e também desses testes e a todos os hospitais, os 7 hospitais que participaram aí do nosso PDSA, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, né? Tá bom, vocês apresentaram tudo isso e quais são os próximos passos, né? Devem estar ansiosos. Então, nós vamos compartilhar essa ampliação desse teste, tá? Com todos os hospitais. Nós estamos organizando todos os materiais para que sejam enviados, montagem. Ficou mudo o teu áudio, Bia. Bia, você tá sem microfone, aconteceu. Oi? Vocês me ouvem? Sim. É a Patrícia que está falando, mas o que a Bia estava dizendo é exatamente isso. Nós vamos ampliar os testes, dar continuidade, agradecer o sucesso que foram os testes até aqui. É uma jornada, nós estamos iniciando ela agora. Tem todo um conhecimento que foi moldado, mas com cada um dos hospitais, os hubs vão desenvolver esse trabalho para o sucesso do nosso projeto como um todo. A gente